Hoje é domingo, dia 25 de julho, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Eu os aliviarei. O texto que serve como base para o nosso estudo é Mateus 11, 26, que diz: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Como mencionamos ontem na introdução da lição da semana, a sociedade dos dias de Jesus estava realmente vivendo um tempo de sobrecarga, um momento em que a velocidade com a qual as coisas aconteciam era muito grande. Roma havia tomado conta do planeta e com as suas, ou pelo menos do mundo civilizado de então, a Europa, basicamente toda aquela região do Médio Oriente, norte da África, fazia parte do seu império. A velocidade com a qual as coisas aconteciam era muito, muito grande. As estradas, que o provérbio daquela época já dizia, todas as estradas chegam a Roma, as estradas que ligavam Roma a cada parte do seu império marcavam a velocidade com a qual a informação chegava até as pessoas. Uma língua universal, que era o grego, falado em todo o Império Romano, havia tomado conta de todas as civilizações, ou de pelo menos de todo o mundo civilizado. Você conseguia se comunicar perfeitamente com todas as pessoas. Bem verdade que você encontrava o direito romano que dava autorização para que houvesse um processo de migração dentro de todos os países ou todos os reinos que compunham o Império Romano. Isso possibilitou que a igreja cristã se desenvolvesse de forma muito rápida em poucos anos, desde que ela acabou sendo plantada por Jesus. Mas é bem verdade que essas mesmas situações que serviam de alguma maneira como incentivo para que a igreja pudesse crescer, elas também faziam com que a vida se tornasse muito mais intensa. Israel era uma sociedade agropastoril, agropecuária, e a criação de rebanhos fazia parte da vida das pessoas, o que tornava a vida muito mais simples, muito mais tranquila, muito mais pacata. Mas de alguns anos, principalmente depois que eles tinham retornado do cativeiro da Babilônia, os últimos 400 anos tinham sido muito agitados. Desde que o Império Medo-Persa havia passado e a Grécia havia tomado o poder, depois Roma havia assumido o poder, muita agitação tinha tomado conta daquele pedacinho de mundo. Com essas mudanças, essa alternância de poder, muitas guerras internas aconteceram. Israel não tinha a oportunidade de viver a experiência de um governo próprio, onde um monarca tomava conta do país. Na época em que os gregos tomaram o poder, houve um momento em que o Antíoco Epifânio acabou tomando conta daquela região também e fez com que a religião de Israel fosse muito prejudicada. Ele chegou, inclusive, a profanar o próprio templo, sacrificando uma porca no altar do templo, o que gerou uma própria guerra, uma guerra dentro de Israel. Depois vem os romanos e colocam um pesado fardo de impostos sobre as pessoas. A nação havia se tornado extremamente empobrecida. Quando você olha simplesmente para a região onde Jesus passou mais tempo, a região da Galileia, você encontrava ali uma quantidade de pessoas em grande sofrimento, a quantidade de viúvas, de órfãos, a quantidade de estrangeiros que viviam em situação de miséria. Era tão grande que quando você olha para o ministério de Jesus, você percebe Jesus mencionando vez após vez esse grupo. Dentro do próprio evangelho você encontra Jesus mencionando, por exemplo, uma viúva que tinha um único filho, que esse rapaz tinha morrido, a viúva de Naim, e Jesus vai lá e ressuscita o rapaz. Ele menciona uma outra viúva que foi até o templo e colocou a última moedinha que ela tinha. Você percebe nitidamente a pobreza por todos os lados, pessoas com problemas motores, a quantidade de cegos, surdos, mudos,
leprosos que estavam por todo o país, não havia um sistema de saúde que pudesse amparar essas pessoas. Mas, por outro lado, a máquina pública extraía cada vez mais os recursos da nação. Os coletores de impostos, por exemplo, que eram enviados por Roma, esses indivíduos cada vez se tornavam mais ricos e cada vez exploravam mais a nação. Você encontra simplesmente pessoas vivendo uma agitação tremenda. Para conseguir sobreviver, você tinha que trabalhar muito, mas muito, cada vez mais horas por dia. E quando você ia buscar conforto ainda nas coisas de Deus, você descobria que o sacerdócio em Israel estava completamente corrompido. O Evangelho de Lucas, no capítulo 3, vai dizer que haviam 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. E o pior de tudo é que eles nem sequer eram da descendência de Arão. Alguns comentaristas bíblicos chegam a dizer que nem sequer da tribo de Levi eles eram. Roma havia mudado as coisas. Nesse tempo, Jesus Cristo vem à Terra. E ele encontra as pessoas vivendo numa situação de grande agitação todos os dias, com um fardo extremamente pesado sendo carregado por eles. E por isso, o convite de Mateus capítulo 11, versículo 26, é tão relevante para aquele tempo. Jesus vai dizer: venham a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. O convite de Jesus começa com o imperativo: venham. A ideia é muito clara. Se você quer descanso, precisa vir. Mas, ao mesmo tempo, se baseia em cima do livre-arbítrio, do direito de escolha. Se nós quisermos viver a agitação desse tempo e viver escravos, reféns da agitação, do estresse dessa geração, nós podemos fazê-lo. É um direito nosso. Mas, ainda assim, Jesus vai dizer: venha. Você quer descansar? Você quer experimentar a paz? Venha. Nós, às vezes, queremos linkar a paz a circunstâncias externas boas. Jesus nunca ligou a paz a um elemento externo favorável. Ele sempre ligou a paz ao fato de decidirmos ir até ele. Nós somos livres para poder viver nossa vida do jeito que quisermos. Se quisermos viver na agitação, se quisermos viver no estresse, naquela expectativa do que vai acontecer depois e depois e depois, nós podemos viver. Com certeza isso vai trazer consequências nefastas para a nossa vida, para a nossa saúde. Mas Jesus vai olhar para nós e vai dizer: venham a mim e tenham paz. Eu aliviarei o fardo de vocês. Quando nós pensamos como Jesus poderia viver a sua experiência no seu tempo, com um ritmo extremamente acelerado, sem conseguir encontrar paz, mas encontramos Jesus em paz o tempo todo, mesmo diante de tanta agitação, de tantas situações complexas, nós podemos entender que nele nós podemos ter paz. Mas nós precisamos, antes de experimentar essa paz, nós temos que tomar a decisão de ir a Jesus, de depositar aos seus pés as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas ansiedades, sabendo que ele toma cuidado de nós. Eu gostaria de desafiá-lo hoje a fazer isso, a experimentar, ir a Jesus e colocar diante dele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de você. Experimentar essa paz que só ele pode dar. Você quer fazer isso agora? Então ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado porque nela sabemos que em Cristo podemos encontrar paz e descanso. Ajuda-nos a usarmos o nosso livre-arbítrio e a buscarmos em Cristo esse descanso, essa paz. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?